Saúde dos irmãos, capaz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra na meditação, para a meditação dos irmãos neste dia, como uma palavra para o dia. E Deus me deu essa palavra nas minhas orações à tarde. Eu espero compartilhar com os irmãos esta palavra que falou o meu coração e que vai falar o coração dos irmãos também. Porque sabemos que a palavra do Senhor é o alimento das nossas almas. Eu quero ler Mateus 13, capítulo 13, versículo 3 até o 9. Quem puder me acompanhar, me acompanhe aí da sua casa, porque eu sei que Deus vai falar com você. No 3, versículo 3, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e a comeram, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Irmãos, esta palavra, todo mundo sabe que em Mateus 13, fala sobre a parábola do semeador, né? Então Jesus está falando aqui de uma palavra do semeador, aonde sementes, que significa a palavra de Cristo, né? Eram semeadas, eram faladas. Jesus, ele, como parábola, ele diz que a semente é como se fosse a voz de Cristo, a palavra do Senhor, o ensinamento de Cristo, né? E aqui diz também que no capítulo 4 diz que foi semeada ao pé, né? E diz que foi semeada, quando diz que foi semeada ao pé do caminho, foi semeada em uma terra que não tinha muito conhecimento, que não tinha estrutura, a terra não era boa, mas foi semeada ao pé. E por não ter tanta estrutura, por não ter tanto conhecimento, por não ter essas experiências com Cristo, logo veio o adversário e tirou do seu coração. Quando falamos do adversário, o adversário veio jogando até mesmo setas, jogando palavras, jogando pessoas para falar coisas que não desanima da presença. E como essa pessoa, como essa terra não estava preparada, ela acabou se desistindo. Mas Jesus também falou de uma semente que foi lançada a pedregais. Jesus está falando de uma semente que foi lançada numa terra em pedregais. Uma terra que não era terra, era superficial, né? Era uma terra, pedregais. Quando Jesus fala de uma terra, está falando de uma terra que foi jogada uma semente de uma terra que não tinha profundidade, de uma terra que não tinha raiz, de uma terra também que, como a primeira terra, não tinha conhecimento e nem tanta sabedoria, e também não era enraizada, porque nós sabemos, como servo de Deus, que é necessário nós termos raiz, é necessário nós termos experiência, é necessário nós estarmos firmados na palavra, e essa terra não tinha. Então, por ela estar muito artificial, muito por cima, somente não tinha profundidade, não tinha tanto conhecimento também da palavra de Cristo, esta terra também não conseguiu frutificar, não conseguiu que essa semente que foi lançada no coração, que foi lançada nesta terra, frutificar, dar frutos. Jesus também fala da parte da semente que foi semeada entre espinhos. E aí Jesus está falando, os espinhos aqui dentro dessa palavra, a palavra do Senhor é a semente. É quando essa semente foi lançada aos espinhos, quando foi lançada a esta terra, surgiu os espinhos, surgiu
Jesus põe os espinhos como aquilo que nos afasta de Cristo, como os desejos da carne, como aquilo que Jesus está dizendo que é como se fosse bandejas, apareceram coisas que não agradam a Cristo, mas essa pessoa não tinha estrutura, porque a palavra do Senhor, nossos irmãos, é lançada em vários lugares, vários terrenos. Essa palavra também foi lançada aos espinhos, só que esta palavra ela não conseguiu frutificar por causa dos manjares do adversário, por causa das bandejas do adversário, por causa das coisas que o adversário jogava sobre esta pessoa, sobre esta terra, e ela não conseguiu frutificar, ela desfaleceu. Mas Jesus também fala nesta palavra que também foi semeada a semente em terra boa, em terra fértil, em terra que frutifica, e esta terra é nós somos esta terra, a terra boa, a terra que ouve a palavra de Cristo, a terra que pensa como Cristo pensou, a terra que obedece a Cristo. Esta é a terra boa. E Deus me falava ao meu coração quando eu estava orando antes de ver esta palavra, que Deus, ele semeou muitas sementes, e estas sementes não foram frutificadas. Deus estava falando que as sementes, quando ele foi pregar o evangélico, ele tinha jogado várias sementes e caiu em várias terras, mas o Senhor está dizendo para nós aqui agora que a terra que é boa, a terra que é frutífica, ela sim tomou essa semente e deu frutos. Só que Jesus me fez lembrar, irmãos, que ele não esquece das sementes que foram lançadas em terra que não tinha estrutura, em terra que não aguentaram por causa dos manjares e os prazeres que Satanás ofereceu. Jesus quis dizer naquela terra que estava artificial, superficial, que estava em cima, que não tinha profundidade, que não tinha estrutura para aguentar, para semear a semente. Jesus me disse, irmão, eu orando em oração aqui dentro da minha casa, que ele nos preparou terra boa, vocês são terra boa, são terra que eu preparei, e estou eu preparando a seara. Jesus falava ao meu coração que Deus está preparando a seara. Deus falava ao meu coração que ele está preparando a seara. Ele está preparando essas pessoas que receberam a semente. Ele está preparando essas pessoas que receberam uma semente, mas não conseguiram frutificar. Ele está preparando nós, a terra boa, a terra fértil, a terra que conhece a palavra, a terra que sabe quem é o teu Deus, a terra que sabe quem é o Senhor, a terra que pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor nosso Deus. Ele está preparando a seara para que nós, como terra boa, possamos vir a dar fruto. E Deus falava ao meu coração, irmãos, eu estou preparando a seara, eu vou abrir a seara, eu vou abrir. Se prepara, ceifeiros, se prepara, porque vocês vão ir como terra fértil, terra boa, que tem conhecimento da palavra, que tem entendimento de que eu sou o Senhor, para estar pregando, para estar semeando nestas terras, para estar semeando nas terras que pelos manjares de Satanás não conseguiu frutificar. Ah, Senhor, e Deus falava ao meu coração, Deus falava na minha mente: filha, estou eu preparando, manda o meu povo se preparar, porque eles são terra que me conhece. Eles são terra que me conhece, porque eu estou preparando a seara para que eles possam vir a semear, para que eles possam vir a semear semente dentro de corações que não me aceitaram, dentro de corações que não conseguiram permanecer na fé, dentro de corações que não conseguiram permanecer na fé por causa dos manjares de Satanás. Esta é a palavra do dia. Deus falava muito ao meu coração, irmãos, porque a palavra do semeador fala sobre a semente, e Deus falava: você é semente boa, você tem
Você tem a semente que eu te lancei há muito tempo. Deus estava falando do povo dele, que é a terra boa, que essa semente que ele lançou há muito tempo, ela vai dar frutos, e estes frutos vai ser de nós. Deus vai preparar a seara, e nós vamos entrar como povo de Cristo, para estar semeando, para estar lançando a semente, que é a palavra de Cristo, naquelas pessoas que não conseguiram ainda se firmar, e nós vamos dar fruto, porque quando a palavra de Deus ela entra, quando a palavra de Deus ela entra no coração daqueles que ainda não têm palavra, que ainda não conhecem a Cristo, aquela palavra ela dá fruto, aquela semente ela dá fruto. Deus está nos preparando, nos capacitando. Deus está nos capacitando. O Senhor está dizendo para nós mesmos: estou eu capacitando neste período vocês. Busque a minha palavra, busque estar na minha presença, porque eu vou abrir uma seara, e essa seara vai ser para vocês semear a minha palavra dentro do coração do povo. Então se prepara, igreja, se prepara, porque nós somos povo de Deus, nós somos povo de Deus, e Deus está nos preparando para semear, porque vai chegar um grande dia que nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos deu. Então Deus semeou, e Deus falou que nós somos a boa terra, terra fértil, terra que dá fruto. Vamos começar a semear, então se prepara. Deus falou no meu coração: você não é terra que não deu fruto, você não é terra que não recebeu a palavra do Senhor, você é terra boa, você é terra que dá fruto. Então apenas se prepare, porque Deus vai fazer. Eu vim agradecer a rica oportunidade, porque Deus falou comigo, e eu sei que Deus vai estar falando, vai estar entrando dentro do teu coração e falando contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. Leve para a meditação do coração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.